Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que estejam todos bem. Vamos começar então, né, pessoal? Nossa aula dessa semana. Deixa eu só ajeitar aqui rapidinho. Então, essa semana, o nosso BET continua, né, falando sobre a questão da população brasileira, mas essa semana nós vamos ver mais especificamente a participação das mulheres, tá? Que é algo muito importante, haja vista que hoje a gente vê que a maioria da população brasileira é formada por mulheres, tá? Depois nós vamos ver isso direitinho. Mas nós também vamos ver a questão da participação dela no mercado de trabalho, como tem sido a participação das mulheres, como foi antigamente, como é hoje, né? E o que a gente pode esperar para o futuro, tá? Então, pessoal, população feminina no Brasil, né? Nas últimas décadas, o perfil demográfico brasileiro tem apresentado diversas transformações, principalmente no que diz respeito à diminuição do crescimento populacional. Essa diminuição resulta na intensa redução das taxas de natalidade, no envelhecimento da população, o aumento da expectativa de vida do brasileiro e a maior participação social da mulher no Brasil, né? Então a gente já tinha falado sobre isso, eu já havia comentado que a população brasileira ela tem diminuído nos últimos anos, né? Ela está passando por uma diminuição, né? Nós estamos chegando num ponto de estagnação que não há, chegará a um ponto que não haverá crescimento e logo nós passaremos a ter mesmo uma diminuição muito grande dessa população brasileira. E isso é causado por esses motivos, olha lá. Redução da taxa de natalidade, menos nascimentos. A gente já comentou isso quando a gente falou da população. Hoje em dia, as famílias têm menos filhos do que tinha antigamente. Hoje é um, dois filhos no máximo, né? Enquanto que antigamente era 8, 10, 5, 12 e por aí vai, né? Envelhecimento da população, porque como a questão de vida no país está ficando melhor, as pessoas têm mais acesso aos recursos de saúde, água encanada, água tratada, esgoto encanado e por aí vai. Então a expectativa de vida aumenta, né? É, e isso leva ao envelhecimento da população. E a participação social da mulher no país. Antigamente a mulher era dona de casa. A responsabilidade dela era criar os filhos e cuidar da casa. Já há algum tempo a mulher está tendo cada vez mais participação no mercado de trabalho, podendo trabalhar, então ela já não está precisando mais ficar em casa direto e muitas estão deixando para ter filhos quando já está estabilizado no emprego e tudo mais, então a quantidade de filhos acaba sendo menor, certo? Então, ó, segundo dados do da PNAD contínua, que é a Pesquisa Nacional para a Amostra de Domicílios Contínua, que é realizada pelo IBGE, tá? É uma pesquisa, assim como nós temos o censo de 10 em 10 anos, essa PNAD ela é feita mais anualmente, num período menor de tempo, tá? Então, em 2019, o número de mulheres no Brasil é superior ao homem, né? Então, nós vemos que as mulheres são 51,8 e os homens 48,2, certo? Só que nós vemos que na faixa etária até de 24 anos, os homens tiveram uma estimativa superior às mulheres. Então, até 24 anos, os homens são maioria, mas a população acima dos 24 anos, ou a partir dos 25, ela se torna majoritariamente, ou na maioria, mulheres, certo? Olha lá, 2019, 17,8% de homens até 24 anos, 17,2% de mulher. Uma diferença pequena, mas ainda existe, certo? Então, aqui, ó, na pirâmide etária do Brasil, do ano, considerando então esse período de 2019, a gente pode analisar. Até 24 anos, todas as barrinhas dos homens, né, que é aqui da esquerda, são maiores do que das mulheres, tá? Às vezes alguma pode até parecer que não é, mas mesmo que seja milimétrico, ela é maior, tá? Mas a partir dos 25, é, a gente tem uma mudança. Ó, aqui 25 a gente já vê, de 25 a 29. A do homem está abaixo de 4, enquanto que as de mulheres estão acima de 4. E isso vai até o fim da pirâmide etária,
de idoso, principalmente, a gente percebe muito bem isso, principalmente acima de 80. Olha a diferença. A quantidade de mulheres é quase o dobro da de homens, né? Quase todas as faixas etárias são maiores entre as mulheres do que os homens, tá? E aqui no caso ele está colocando os 2 anos, 2012 e 2019, tá? A comparação. Vocês podem ver também que em 2012 nós tínhamos a população relativamente maior do que nós temos em 2019, olha lá. Houve uma diminuição, ó, praticamente em alguns, né, níveis, principalmente na parte da infância, né? A gente vê de 0 a, a 19 anos, crianças, adolescentes, a gente vê que a quantidade era bem maior em 2012 do que é hoje em 2019, né? No último, né? Depois já dá uma igualada, parecida, ou a diferença não é tão grande. Mas a gente vê que é, nós tivemos uma diminuição da quantidade de crianças, adolescentes, e um aumento na quantidade de idosos, né? Entre os 2 anos. Então, ó, essa desigualdade quantitativa de quantidade, né, entre os gêneros ocorre principalmente em virtude da maior expectativa de vida feminina, né? Quando nós falamos da expectativa de vida, eu falei para vocês que a expectativa de vida no Brasil ela é maior entre as mulheres do que entre os homens, né? E a maior mortalidade de jovens do sexo masculino, né? Ah, nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Então, ó, de acordo com o IBGE, né, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, as mulheres vivem em média 7 anos a mais do que os homens no país, né? Então, se você já é a mulher, você já tem uma expectativa de vida maior do que os homens, de 7 anos a mais. Enquanto a expectativa de vida das mulheres é de 78,6, a expectativa de vida da população masculina é de 71,3. Então dá um pouco mais do que é, 7 anos, né? Dá um 7,3 ali, né? Então um pouco mais do que 7 anos, tá? Por que que isso acontece? Lá, porque as mulheres, na maioria das vezes, possuem hábitos mais saudáveis do que os homens, né? Se alimentam melhor, não consomem tanto álcool, não fumam tanto, né? Não tem também a gente pode colocar, não usam tantas drogas. Perdão, pessoal. Além de procurarem com frequência acompanhamento médico, né? É bem normal a mulher ir todo ano no médico, né? Por causa das suas necessidades, né? Precisa fazer os acompanhamentos, ginecologistas e tudo mais. Enquanto que o homem normalmente ele vai quando já está doente, né? Costuma ser muito difícil um homem fazer um exame de rotina, né? Não vou dizer que são todos, mas a grande maioria, tá? Principalmente aqueles que já são um pouco mais velhos, acima de 40 anos. Tem aquela ideia de que não precisa, de que está bem, está saudável, que não tem necessidade disso, né? Principalmente quando se trata de acompanhar para casos de câncer, né? Câncer de próstata, por exemplo, é muito difícil por causa de preconceito bobo, né? De achar que vai deixar de ser homem por fazer o exame e tudo mais. É umas bobeiras. O pessoal mais jovem já está mudando essa mentalidade, está entendendo que precisa ir no médico, precisa se cuidar e tudo mais, né? É, Além de procurar mesmo sequência de acompanhamento médico, que permite a identificação e tratamento de possíveis doenças, tá? É, Outro fator importante é o aumento da criminalidade no Brasil, né? A gente está sempre vendo aí, inclusive nas cidades pequenas já é bem comum o aumento da criminalidade, responsável pela redução da população masculina, principalmente dos jovens entre 18 e 29 anos, né? Muitos se envolvem com crime, né? É, Acham que é uma vida glamurosa, né? Que ficam acompanhando os funks, aquelas músicas, aquelas coisas da vida, e acham que é, se ser criminoso é bom, que vai ficar rico fácil, vai ganhar dinheiro fácil. Só que a quantidade de pessoas que morrem nessa faixa de idade, seja em confrontos com a polícia ou entre facções, é muito grande, né? Então, muitos não passam dos 30 anos de idade, é muito comum, tá? De acordo com o relatório da ONU, no ano 2012, o Brasil registrou 150 mil assassinatos,
Pode parecer pouco, gente, mas é a população de Guaxupé inteira, 50 mil, tá? Dos quais 90% eram do sexo masculino. Olha para vocês verem. A quantidade de jovens do sexo masculino é muito grande, né? Fato que tem contribuído para o desequilíbrio entre o número de homens e mulheres no país. Claro, se há uma grande quantidade de mortes de homens, a população feminina vai ficar maior, certo? E aí a questão da mulher no mercado de trabalho, tá? Então, ó, nas últimas décadas do século XX, presenciamos um dos fatores mais marcantes na sociedade brasileira, a inserção, ou seja, a entrada, né, a participação cada vez mais crescente da mulher no campo de trabalho. Fato esse explicado pela combinação de fatores econômicos, culturais e sociais, né? Como eu havia dito para vocês, por muito tempo a mulher era dona de casa, a função dela era cuidar da casa, dos filhos e do marido, né? Quem trabalhava, quem colocava dinheiro em casa era o homem. E se o homem não desse conta, a família passava fome, né? Não é uma verdade absoluta. Havia casos, casos e casos, né? É, tem casos de muitas mulheres que eram o arrimo da família, que cuidavam da família, que trabalhavam por conta própria, ou mães solteiras, né? Mas o normal era isso, a mulher ficava em casa. O dever dela era cuidar da casa, né? O que tem mudado nos últimos anos, né? A participação das mulheres está aumentando, porque muitas deixaram de seguir esse conceito de que elas precisam se casar e cuidar da família. Elas podem trabalhar, criar uma vida própria, né? Ter a sua estabilidade. Só depois disso, procurar criar uma família se ela quiser, né? Então, ó, segundo dados do IBGE de 2000, né, a PEA, que é a população economicamente ativa, que é o número de pessoas na faixa de idade entre 16 e acima de 16 anos que podem trabalhar e que trabalham, né, economicamente, que estão trabalhando, né, não entra desempregado, em 2001 tinha uma média de escolaridade de 6,1 anos, sendo que a escolaridade média das mulheres era de 7,3 e de homens 6,3. Então a gente vê que nos últimos anos as mulheres estão tendo é, uma dedicação maior e um mais acesso ao estudo do que os homens, né? Não mais acesso, mas elas têm se dedicado mais, estudado mais do que os homens, né? A média brasileira é de 6,1 e as mulheres estão acima disso, 7,3 acima dos homens, que são 6,3, tá? No caso, a escolaridade média é que tenha terminado pelo menos o ensino médio, tá? E a gente vê também que, dentro dessa questão de escolaridade, as mulheres também são maioria no que diz a ensino superior. Há uma quantidade maior de mulheres formadas no ensino superior do que de homens, tá? Independente da área, certo? O último dado apresentado revela que hoje a participação feminina chega a 49,9%, tá? Então, 49,9% da população feminina trabalha, certo? Do total do país, 49,9% dos trabalhadores são mulheres, tá? Na verdade, a questão é essa. Infelizmente, esse mesmo censo nos mostra uma estatística ruim. Então, tem um lado bom, as mulheres estão trabalhando mais, estão estudando mais, mas tem pontos negativos. A quantidade de mulheres empregadas é menor comparado aos homens, né? Em 50 era de 80% e em 2010 caiu para 67,1%. Nos mostra que apesar de muita luta e conquista, a desigualdade de gêneros ainda é grande, né? A mulher ainda é relegada. As mulheres ainda recebem, em média, 70% menos salário do que os homens para executar as mesmas tarefas no mesmo posto de trabalho, tá? Isso em locais que não têm um salário fixo, tá, gente? Em alguns casos isso não acontece, tá? Por exemplo, cargos públicos que têm um salário, normalmente tem salário fixo, tá? Isso acontece principalmente, pessoal, em empresas, tá? Então tem o cara, tem a empresa lá, as- um homem e uma mulher são contratados para o mesmo emprego na empresa. Mesmo emprego, as mesmas funções,
e tudo mais, ou numa indústria, ou seja o que for, ele vai ganhar mais do que ela, só porque ele é homem, tá? Isso ainda acontece. Claro que não pode, tá? Se for denunciado e tal, eles têm que pagar, eles podem até ser processados e tudo mais, tem que pagar e tudo mais, indenizações, certo? Mas ainda acontece. As condições de trabalho e a hierarquia ainda desfavorecem as mulheres em relação aos seus colegas do sexo masculino, né? Aquilo lá, quando vai ter uma promoção, é, às vezes a mulher é melhor, é mais bem preparada, é mais capacitada, mas eles promovem o homem, né? Só por ele ser homem. Isso acontece, tá? É, não tem as condições de trabalho certas para a mulher, né? Que tem características próprias e tudo mais, muitas vezes, né? Os cargos de chefia são exercidos na maioria por homens, né? Mesmo em profissões femininas, né? A gente vê que ainda muitos homens passam na frente e não assumem cargos, né? As ocupações associadas às mulheres são aquelas que derivam do histórico papel social da mulher cuidadora, né? Porque a mulher era dona de casa, cuidava do filho, fazia limpeza, né? É, limpava, cuidava da roupa, né? Então, é, a mulher continua sendo isso, é enfermeira, é professora, babá, faxineira, né? São funções que estão ligadas ainda muito à mulher que cuida do outro ou cuida da família, né? Ó, possuem status social e remunerações inferiores. Na saúde, por exemplo, então ele dá um exemplo. As auxiliares e técnicas de enfermagem, cargos com menor remuneração, são em sua maioria mulheres, né? Fica relegado a esses serviços secundários com remuneração menor. Um dos fatores preponderantes para a conservação desse quadro desigual envolve aspectos históricos, culturais e sociais, né? Então, tá muito arraigado em como a cultura se desenvolveu no país, né? É, a, toda a questão de quem mandava continua mandando, o poder passando para os mesmos e tudo mais. Como era a história, segue a mesma história que era antigamente, né? E tudo mais. As mulheres continuam sendo as principais responsáveis pelas tarefas domésticas, cuidando dos filhos e os demais responsabilidades familiares. A mulher continua acumulando papéis, mesmo quando inserida com sucesso no mercado profissional, né? É o que a gente chama de dupla jornada feminina, né? Por isso que muitos, apesar de alguns reclamarem, uma das coisas boas é que a mulher não costuma aposentar antes que o homem. Porque, além de trabalhar no seu emprego, a mulher ainda tem que chegar em casa, fazer almoço, fazer janta, lavar roupa, cuidar das crianças, se for criança pequena, dar banho, alimentar, é, fazer todos os serviços de casa, enquanto o homem está lá de papo aberto. Isso ainda é muito comum, tá? É, eu posso até dizer que na minha casa foi assim por muito tempo, né? Não porque meu pai se aproveitava, mas é, nós não tínhamos condição de contratar uma pessoa para cuidar da casa. Então, muitas vezes a minha mãe tinha que fazer isso, né? Apesar que meu pai sempre ajudava ela, mas em muitos casos ela tinha que fazer, além de trabalhar em escola o dia inteiro, que ela era professora, supervisora, ainda tinha que chegar e lavar roupa, cuidar da casa e tudo mais, né? É, então, a questão da dupla jornada feminina não está apenas em sobrecarga, muitas vezes insuportável. Reside também no problema real da rejeição do mercado de trabalho à mulher com responsabilidades familiares. A mulher que possui filhos, muitas vezes, é preterida em seleções de emprego. Então, desculpa. Então, quando a mulher vai fazer entrevista, eles perguntam: você tem filho? Tal. Se ela tem, eles já coisa. Ah, mas você não vai poder trabalhar com dedicação, você tem que deixar os filhos, né? Como é que você vai fazer, certo? E muitas vezes acontece também, se a mulher fica grávida, eles mandam embora. Eu conheço pessoas, inclusive na minha própria família, que a pessoa ficou grávida, né? Foi lá, pegou a licença maternidade, teve o filho,
Passou, não deu um mês, mandaram embora. Por quê? Porque estava de licença maternidade. Eles pagaram indenização e tal, eu acho. Não sei como que tá, mas mandaram embora. Por quê? Porque a pessoa não estava indo trabalhar. É algo muito triste, muito errado isso, tá? Alternativas para a diminuição do abismo, que ainda separa homens e mulheres, podem vir de políticas públicas que priorizem a abertura de vagas, né? E ampliação do número de pré-escolas, porque aí a mulher pode deixar o filho lá, creches, escola em tempo integral, então ela não perde o emprego por ter que cuidar dos filhos, né? É, É necessário e inadiável nutrir o debate a desconstrução de papéis sociais de gênero, a fim de edificar o mercado de trabalho em uma sociedade mais igualitária em condições e oportunidades para homens e mulheres, né? O que está falando? As oportunidades têm que ser iguais para todos, né? Independente se você é homem, mulher ou seja como você se define, né? Porque nós temos que considerar também as identidades de gênero. O importante é que você tenha os seus direitos respeitados, você tenha a possibilidade de fazer aquilo que você quer, de trabalhar, de ganhar o seu salário, de cuidar da sua vida e da sua família, né? Independente de quem ou como você é, né? Hoje, graças a Deus, a gente vê que em muitas famílias, hoje, principalmente os homens, estão mudando essa mentalidade, né? De que ele tem que ser o chefe, a mulher tem que obedecer e que ele não precisa ajudar em casa, né? A gente vê que muitos homens já têm feito isso, né? Eu posso dizer, meu pai fez isso também por muito tempo, porque ele ficou por muito tempo desempregado e ele que cuidava de casa, né? Eu me lembro muito bem, a minha infância, começo de infância, foi com meu pai em casa, cuidando da casa, enquanto minha mãe trabalhava na escola, né? É, e depois que ele começou a trabalhar, que ele conseguiu um emprego, né? Aí os dois já dividiam, se ajudavam e tudo mais. Mas hoje a gente já vê muitos casos, aquele papel que existia antes, aquela situação que existia antes, o homem trabalhando fora e a mulher cuidando da casa, em muitos casos se reverteu, né? A gente já vê, eu já vi muitas reportagens que a, a mulher trabalha fora e o homem cuida da casa, né? Porque ele não tem emprego ou porque ele acha melhor cuidar da casa dos filhos, né? Então é uma questão bem variada, certo? Mas que deve ser cuidado com carinho, porque todos têm os mesmos direitos, independente do nosso gênero, independente da nossa cor, da nossa raça, das nossas origens, né? Então, pessoal, para essa semana é isso, tá? Lembrando, qualquer coisa, é só entrar em contato com o professor. Um abraço, fiquem com Deus.